O ano em que o mundo mudou. Incerteza, redução da renda, medo, isolamento social, desemprego, crise econômica, mortes. O ano em que o mundo pensou. Somos vulneráveis, não temos o controle sobre tudo. Precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. O ano em que o mundo enxergou a força da solidariedade, o trabalho e a dedicação dos profissionais da saúde, a importância da ciência, o debate sobre a evidência, a urgência de políticas públicas efetivas em saúde. A Covid-19 afetou muito o setor de oncologia. Agora temos desafios ainda maiores. Precisamos que todos enxerguem a urgência e a importância do envolvimento na causa do câncer. Não podemos parar. Foi pensando nisso que propusemos o movimento Todos Juntos contra o Câncer. São profissionais da saúde, médicos, hospitais, gestores públicos, ONGs que representam a voz do paciente, jornalistas, advogados, enfim, todos os atores com diversos conhecimentos e saberes que podem contribuir para esse grande desafio. Ano a ano, a gente tem testemunhado pequenos avanços. Juntos, podemos muito mais. A tecnologia nos permite romper o isolamento necessário para conter a disseminação do vírus e nos possibilita disseminar ideias, ideais, consciência e, principalmente, atitudes. Em 2020, continuamos todos mais juntos contra o câncer. Essa é a nossa oportunidade para pôr em prática as lições desse ano. Parar, pensar, enxergar, mudar e agir. Olá pessoal, boa tarde. Nossa, demais estar aqui com vocês mais uma vez, mais um ano juntos. E olha só, a mensagem inicial está aqui, ó. Sejam todos bem-vindos à data, ao 7º Congresso, Todos Juntos contra o Câncer. E o que eu espero é que vocês, assim como eu, estejam honrados em participar mais uma vez deste congresso. Sou Rodrigo Bocardi, aliás, estava falando boa tarde, esse negócio de boa tarde comigo, bom, quem está comigo de manhã sabe o que eu estou falando, é ou não é? A história do bom dia e tal, mas aqui, enfim, estamos à tarde nessa nova situação, desse jeito assim, vocês acham que está tudo meio isolado e tal, mas eu estou vendo, olha ali, ó, faz um esforço, olha ali, a Rita, a Lúcia, o José, o João, o Manuel, a Silvia, olha lá quanto... Nossa, mas não dá para falar o nome de todo mundo. Quanta gente e todo mundo reunido aqui para debater, para discutir, para aprender, muito legal. Esse exercício que a gente vai ter que fazer agora. Depois de tanta mudança, a gente vai ter que fazer esse exercício agora, porque é o seguinte, ó, o 7º Congresso ele ganhou um adendo ali, o digital. Passa a ser totalmente digital. A gente não tem mais aquele calor, né, aquela reação de todo mundo ali na plateia, mas vamos fazer um esforço, a gente faz um esforço de criatividade, de mentalidade aqui, para tentar juntar todo mundo e a gente transferir essa energia um para o outro, para que a gente possa ter um evento igual diante desta pandemia toda que a gente está enfrentando. Vamos aprendendo e vai ser bom também, tenho certeza, assim como nos outros anos, com todas aquelas divergências, discussões, com todos aqueles acertos, acordos, enfim, aquele clima super agradável que a gente viveu nos outros anos. Espero que seja assim. Até porque os debates, eles continuam, debates importantes com a presença de especialistas renomados, vocês vão ver, já estão sabendo da agenda, mas vão conhecer todos, e você vai poder acompanhar tudo isso à distância com apenas um clique. A gente está todo aqui para dar continuidade às atividades realizadas do movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne aí os principais atores da saúde com o objetivo de fomentar as discussões sobre o câncer no Brasil. E aí, para começar, para a gente dar início a essa 7ª edição do Congresso, eu queria chamar a Merula Stigl, presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALE, e a idealizadora deste grande movimento TJCC.
Carlos, Rodrigo, doutores, amigos e amigas. Boa tarde. Sou a Mirula Stigl, em nome da diretoria da Abrale, Conselho Estratégico, grupos de trabalho, instituições parceiras do movimento TJCC, quero dar as boas-vindas a todos. Obrigada por escolher participar do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Muito obrigada a todos os palestrantes, patrocinadores, equipes que se envolveram para garantir o melhor conteúdo nesse evento. Foram meses de trabalho para no final de cada painel possamos ter a certeza de ter recebido informações relevantes que nos ajudarão a planejar ações colaborativas que contribuirão para o aprimoramento da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Brasil. Dedicamos todo esse esforço às pessoas acometidas pelo câncer. Atualmente, somos mais de 200 instituições que participam das reuniões e atividades co-criadas, buscando testemunhar pequenos avanços nos desfechos dos tratamentos com pacientes com câncer. O movimento TJCC cresceu, se fortaleceu e se consolidou como o maior movimento na área de saúde no Brasil. Isso aumenta a nossa responsabilidade em garantir que estamos, de fato, avançando. E o nosso compromisso é ampliar o espaço de discussão e colaboração. Entendemos que para problemas tão complexos como a oncologia, em nosso país, são necessários múltiplos saberes e de definição de consensos que guiarão todas as instituições para a mesma direção. E por causa dessas reflexões, trouxemos alguns temas muito inovadores para a agenda esse ano. Ao todo, são 41 módulos de conteúdo organizados em simpósios que foram planejados pelas equipes multidisciplinares, palestras satélites organizadas pelas empresas e painéis organizados pelas ONGs, sociedades médicas, fundações e hospitais. Mais de 170 palestrantes nacionais e alguns internacionais que prepararam com muito carinho o conteúdo que irão compartilhar conosco nos próximos dias. Temas inovadores não poderiam faltar. Abordaremos o que importa para o paciente na pesquisa clínica, como ampliar o acesso à educação médica e de profissionais da saúde a um conhecimento que respeite a diversidade LGBTQ+, por exemplo, religiosidade e espiritualidade como instrumento de prevenção e controle do câncer. O que a sociedade espera das novas tecnologias do câncer? Sexualidade e qualidade de vida do paciente idoso. Inovação no cuidado integrado do paciente. Não vou estragar todas as surpresas. Você vai ter que se dedicar, se organizar para participar do que mais se encaixa com o seu trabalho e o seu interesse. Lembrei de uma coisa importante. Vamos ter a apresentação rápida dos 10 grupos finalistas da Maratona de Dados DataCare, organizada pelo Observatório de Oncologia da Abrale e o Departamento Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein. Foram 45 grupos inscritos e ficarão debruçados
por alguns dias em dados para entender os fatores que favorecem o diagnóstico precoce no câncer de mama e os fatores que dificultam esse diagnóstico. No encerramento do congresso, receberemos o querido Divaldo Franco, médium e escritor, dirigente de uma enorme obra social em Salvador. Aos 92 anos, com muita lucidez e conhecimento, nos falará sobre o sentido da vida, mostrando como a ciência tem ampliado pesquisas para confirmar que nossa mente tem um papel crucial no adoecimento e restabelecimento. Veja o tutorial de todas as ferramentas existentes e das oportunidades de concorrer a prêmios especiais se tiver uma alta participação. Agora que assumimos que se trata de um esforço e propósito coletivo, quero destacar o que de fato importa para o paciente. Que entendamos que se trata de vidas e não de doenças. Vidas que estão em risco e o sofrimento que pode ser evitado se seguirmos comprometidos com a prevenção, diagnóstico precoce, acesso ao tratamento adequado e cuidados interdisciplinares e paliativos. O Brasil é um país continental, o que implica em aspectos complexos, geográficos, populacionais e muitas desigualdades, inclusive de recursos, conhecimento e riquezas. O sistema é único, mas as decisões são descentralizadas, o que dificulta ainda mais o trabalho em rede, a eficiência na gestão e principalmente a navegação e compreensão da pessoa acometida pelo câncer. Saúde é um direito garantido pela Constituição. APACs, CACONs, UNACONs, comitês e grupos de trabalho no Ministério da Saúde, Anvisa, ANS, centenas de iniciativas e bilhões de reais investidos. Tem que dar certo. O aprimoramento que desejamos depende do nosso sincero empenho, enquanto grupo, e ampla mobilização social, através do movimento TJCC. E aqui, nesse congresso, propomos e oferecemos espaço para a mudança social e o diálogo entre os diferentes agentes do setor. Todos iremos morrer um dia, mas se pudermos postergar esse dia, estaremos nos permitindo mais oportunidades para cumprir o propósito de vida. O que sabemos é que no final da existência, o que fica foi o que deixamos de bom para as próximas gerações e o crescimento moral e espiritual que conseguimos acumular com as experiências e desafios que a vida nos apresentou. Poder ajudar é certamente muito melhor do que precisar de ajuda. Que Deus continue intuindo as nossas escolhas e renovando nossa saúde, coragem, energia e força. Desejo um excelente evento a todos.
Muito obrigado, Merula, que mensagem fantástica, sempre muito motivadora, e é nesse clima de esperança que eu quero anunciar aqui o primeiro debate que teremos neste grande congresso. E o tema é Covid-19, os aprendizados para a saúde. Com certeza foi um ano diferente para todo mundo, né? Afinal, a humanidade não vivia uma pandemia como essa desde 1918. No que se refere, então, à saúde, a gente passou por mudanças aí, desafios drásticos, né, tanto por parte da medicina, por parte de governos, hospitais, enfim, todos os atores envolvidos. E a busca sempre por respostas urgentes, respostas eficientes, isso tudo diante das novas demandas. E nesse cenário novo e preocupante, mais da metade dos tratamentos de câncer em curso no Brasil sofreu alterações. A gente falou muito sobre isso no decorrer da pandemia, sobre várias doenças que seriam impactadas, e o câncer, como atinge tanta gente, sempre esteve ali no centro da discussão. O que seria dessas pessoas? Como que essas pessoas ficariam diante de uma pandemia na busca pelo seu tratamento, ou então no diagnóstico, ou seja, um cenário escuro, sem muita informação e que acaba trazendo prejuízo para todo mundo. E nesse congresso a gente vai tentar fazer o quê? Trazer luz a toda essa história. Como é que ficarão os novos diagnósticos? E os tratamentos diante de tudo isso que a gente falou? Para responder essas e outras perguntas, eu queria apresentar para vocês aqui, ó. Vão participar com a gente aqui deste debate de abertura. Temos o Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, está ali naquele canto. André Ibaui, doutor em Oncologia, oficial técnico de controle do câncer do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e da Divisão de Cobertura Universal de Saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E também Philipp Scheinberg, coordenador de Hematologia Clínica do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa. Queria desejar uma boa tarde para todos vocês aí. Estamos aqui juntos nesta conexão, fazendo de conta que presentes um ao lado do outro, como sempre foi nos últimos anos. Queria dizer que vocês têm aí uma abertura, uma mensagem inicial, depois farei algumas provocações e que também podem ser feitas entre vocês também nesse nosso debate, sempre com o intuito de trazer aí o maior esclarecimento para quem acompanha a gente agora. Vamos começar com o doutor Henrique Prata. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer poder estar participando desse congresso. E é relevante o tema de falar sobre também a proposta do efeito do Covid, que aconteceu num momento inesperado e, de fato, sofreram as consequências para os pacientes de câncer. Nós temos aí um vídeo que fala sobre o nosso trabalho, quem somos, uma instituição de 58 anos, atendendo 100% do sistema SUS, e temos orgulho de ser um centro de referência, não só em tratamento, mas em prevenção, em tratamento, em pesquisa, ensino. É um amplo projeto que abrange hoje 200 mil metros quadrados de área construída, com mais de 6 mil colaboradores. Doutor André. Yes, greetings from Geneva, Switzerland. Thank you for the opportunity to speak at this important conference. As we've heard, this pandemic has shifted our entire understanding of what is health in the overall social and political agenda. What we've learned also is that COVID has helped us understand what have been our successes in health and, in fact, what have been our failures. And in cancer, we have seen our greatest vulnerabilities exposed. We've seen that the people who are from disadvantaged backgrounds, from poverty, from lower education, or from lack of employment, these are the people who are now suffering the most in the pandemic. But unfortunately, all communities are being affected. This is true for every country around the world. Cancer care is being impacted, and in many settings, it is negatively impacting the outcomes that we have achieved and the progress that has been realized in the past 6 decades. So now we have the task. What can we do to build back better? What can we do so that the next threat to cancer care, whether it comes in 1 year or it comes in 20, our systems are ready to endure what are these threats? This means improving health literacy, improving diagnostic capacity, and ensuring that every person has access to cancer care regardless of what country they live in
or what their background is. I look forward to a discussion. I look forward to engaging communities, because if we are going to succeed, it will take all of us coming together, from civil society to government agencies, and of course, an important role for the United Nations, with the World Health Organization acting as the public health leader. These congresses are very important for us to do this. The beginning of a discussion, I look forward to what we will review with this esteemed panel, and also look forward to how we will all be inspired and motivated by the days that have brought us together in this effort against cancer. Thank you. Obrigado, Dr. Urbal. E realmente, né, a gente acaba falando muito da economia, quanto tempo a gente voltou na economia, quanto a gente perdeu, sempre pensando no aspecto financeiro. E o Dr. André Urbal traz para a gente aí um pouco do que perdemos também nessa luta contra o câncer com toda essa pandemia. Vamos detalhar isso um pouquinho mais com outros números aí, para que isso possa ajudar na retomada também da cura ou da busca do tratamento pelo câncer. Dr. Philip, por favor. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse painel, mais uma vez no TJCC, um evento da Braille com convidados incríveis, um painel fantástico. Eu tenho certeza que a gente vai ter excelentes discussões. E uma das coisas que eu queria abrir aqui é que, obviamente, as coisas aconteceram muito rápidas e sem todas as informações disponíveis no momento que a gente precisava. E o que me chamou muita atenção foi essa questão da superação das pessoas, tendo que, na sua melhor habilidade possível, tomar as melhores decisões em conjunto, para com que a gente pelo menos sentisse que a gente estava fazendo o mais correto para o paciente, para os colaboradores, para a equipe de enfermagem multidisciplinar, médicos, pacientes e seus familiares. Eu aprendi muito nesse processo, eu vi muitos exemplos de superação e que me ajudou muito a entender a dinâmica do momento e as coisas como elas estavam evoluindo. Então isso é uma grande mensagem que eu tive nesse período. E obviamente o paciente oncológico, na nossa especialidade na hematologia, a gente tem pacientes muito imunocomprometidos, né? Não só na hematologia, como no transplante de medula óssea. Então aqui a gente teve uma preocupação a mais de fazer de tudo possível para proteger esses pacientes, os seus familiares, e fazer com que a gente conseguisse continuar ofertando o tratamento que eles precisam e que muitas vezes não conseguem esperar, com a maior segurança possível. Então a gente vai discutir um pouco aí do que foi feito, das movimentações, não só na BP, onde eu atuo, mas vários outros hospitais, a colaboração entre os hospitais, entre as pessoas, entre os grupos em São Paulo, fora de São Paulo. Isso realmente foi algo que me chamou muito a atenção. Importante, vamos trazer também esse lado positivo diante de todo esse cenário. Muito obrigado. Antes de ir adiante, gostaria de pedir agora que assistíssemos o vídeo ao qual o Henrique Prata mencionou sobre o Hospital do Amor. Vamos ver. Vamos lá. Amor é... Isso é difícil. Amor, acho que é tão ampla a palavra amor, mas cada um tem dentro de si os seus conceitos. Amor é uma coisa um pouco inexplicável, a gente sente. Ele se manifesta de tantas formas, mas eu acho que aqui o amor significa cuidar. É enxergar no próximo nós mesmos. A capacidade de se sentir inteiramente conectado ao outro. Você primeiro olhar para o próximo, antes de para si mesmo. Tratar ao próximo como tratar a si mesmo. Cuidar como se fosse alguém da nossa família. Se dar. É se entregar, totalmente. Se doar, né? É a dedicação. Acolher a pessoa. É você ser honesto. Levar uma chance de vida. O amor no Hospital do Amor é o remédio de todos os remédios. Não existe instalação boa, não existe equipamentos bons, não existe profissional mais bem formado. Nada disso tem valor se não tiver como êxito principal olhar pela pessoa com um único olhar de amor.
que o Hospital de Amor não poderia ser outro nome. Eu senti na própria pele, como paciente, o quanto é essa materialização do amor através do cuidado. Se você vivencia um ambiente de trabalho onde o amor é aquilo que move as pessoas, essa chama, essa energia de cada um floresce naturalmente. Tratar uma pessoa com amor, com carinho, com respeito nesse momento é um dos fatores mais importantes para o diagnóstico do câncer e para o sucesso do seu tratamento. Se você não tratar o paciente com carinho, se você não estiver junto com o paciente nessa luta, de nada adianta ter toda a tecnologia, toda essa estrutura à sua disposição. E você não pode ficar olhando só para aquele tumor. Você tem que ver a pessoa, o modo como você trata o doente e põe ele a acreditar que ele pode lutar com a doença, é mais importante do que todos os recursos que a gente tem. A gente não tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Nós começamos um projeto, um embrião pequeno, que era lá no São Judas, que é um hospital de 2.000 metros quadrados, e hoje nós estamos no Brasil inteiro, fechando o ano de 2020, próximo de 200.000 metros quadrados de área construída só para assistência. Ela não é uma obra comum, ela é totalmente fora da curva. Muito bacana. Eu queria lembrar a vocês que todos os debates também estão sendo acompanhados nas redes sociais e você pode postar aí nas suas redes, não esqueça da hashtag Movimento TJCC. Hashtag Movimento TJCC, está aparecendo ali ali atrás, fica mais fácil para você identificar. A gente vai para as nossas questões. Antes de entrar para o debate, com algumas perguntas que tenho aqui, inclusive uma delas para o Henrique Prata, dizer para a gente, vimos os números aí de 2019, né, no encerramento do vídeo, e a ideia é saber como é que será esse ano de 2020. Temos certeza que não faltou amor, mas certamente a luta, o desafio não foi pequeno. Antes disso, vamos passar a bola aqui para o Dr. André, porque tem uma apresentação e acho que a partir dela ela pode também alimentar aí a nossa discussão. Vamos nessa? Thank you again for the opportunity to present in this very important Congress, and I appreciate the comments made by the co-panelists about the importance of having a holistic approach in this current pandemic, and also the video message that love is really a driver, but where can we find that love? And what is the role of the system, the health system, to enable our cancer patients to feel that their needs are being met, with them at the center of their care? This pandemic has uprooted our understanding of how to provide this idea of integrated people-centered care. So what can we learn? What response is needed? This is what I will be focusing on for the next 15 or 20 minutes. To briefly start, I have no conflicts of interest to disclose, and I'm an employee of the World Health Organization, and thank, of course, the organizers for this unique opportunity. As we heard, it is important to think of the response to the pandemic in two ways. How can we understand the problem? Because if we are going to come with a solution, we have to have a shared understanding of what, in fact, are the underlying problems. The second part will focus on the solutions. Now we have information. As we rightly heard from Dr. Enrique and Dr. Philip, we were in a moment where information was absent. We didn't know what this pandemic would bring, but this has changed. So what can we do? What strategies exist to address this current pandemic and to offer cancer care to everyone, that is, even in spite of the threats of the pandemic? So let us begin. Many of us have clinical backgrounds. I'm also a cancer surgeon, and this is how I see the experience of caring for a cancer patient or family. They come in with symptoms, and my goal is to make them a survivor. There is a step, a process, the cancer pathway, that we think about to ensure that all their needs are met. But there's a surrounding system, and the function of the system is to ensure that everything is there at every step of the process for that patient and for their family. Do we have the right workforce? Do we have the right medicines? Do
Do we have the right hospital care, accreditation, regulatory oversight? This is the broader concept of the health system. And how can we create and enable our health systems so that cancer patients receive the best possible care regardless of circumstance and regardless of time? We know going into this pandemic, we are already behind. We have made tremendous progress in cancer. There is no doubt of that. But there are still great global inequalities, and there is also significant progress that needs to be made. When we look at the system around the world, we see that there are major gaps. Late diagnosis, very common. Inadequate workforce. In poorer countries, we see that there is one oncologist for every 1,500 cancer patients. This makes it impossible to provide high quality care. We see that many countries lack a regulatory oversight process for ensuring that cancer care is of the highest quality. Data systems are weak, medicines are absent, patients are paying out of pocket, the list goes on. So when we look at that cancer pathway, in fact, we see already problems with late diagnosis, inaccessible care, low quality, and inability to enable our cancer patients to return to their homes, to their community, and to the workforce. Here are some statistics to reinforce that. But what has been even more concerning is this. We all sustained a shock. This year of unprecedented global pandemic. And now in the presence of the shock, we ask ourselves, what can we do to respond now and to build back better? Where does cancer fit as an essential health service, and how does it fit in the broader community and economic, socio-political agenda? So here we go. The idea is to break it down to the root. What is the underlying problem? We know that there is an issue. In fact, when you look at Google searches for cancer and COVID, it is one of the most common. We see stories around the world of people fearful, cancer medicines not available, cancer diagnostics delayed. So we have to ask ourselves why. There are in fact multiple reasons when we look at the cancer pathway. Why are there delays? Well, we see many people are having fear of going to their primary care provider. Diagnostic services not available. If you have one radiation oncologist in your hospital, one medical physicist, that person becomes ill or is in quarantine, what then becomes of the service? What has happened now, we're increasingly seeing that cancer medicines are at risk for being at a global shortage or stock out in hospitals. And as we rightly heard, how can we protect our patients? We know that cancer patients are at higher risk of a death from COVID, but how do we protect them? What types of interventions are needed? These are the underlying problems. And here again, we see some initial statistics. Cancer diagnoses down 60%, meaning we're expecting a wave of new cancer patients as we hope and anticipate the pandemic will resolve. But in the interim, we know that the cancer patients will be suffering worse outcomes because of it. Treatment alterations are shifting. People are unable to access best standard of care anymore. We want to share with you one systematic review that we've just completed, and with special thanks to our Brazilian colleagues, because we have noted with great appreciation the influence, the commitment, and the passion in the Brazilian cancer community. So with support from Hospital Sírio-Libanês and from the Oxford Brazil EBM Alliance, we've completed 2 systematic reviews looking at the delays in cancer care and the interruptions in cancer care because of COVID. With the recognition that there is much to say on this topic, I will share with you some of the key findings. One, it reinforced our realization that cancer care is being disrupted everywhere in the cancer pathway and for every type of cancer service, from diagnostics to systemic therapy, surgery, palliative care. Unfortunately, we don't know what all of this means because sometimes a delay is acceptable and sometimes it's not. So we know that some of these delays were organized and intended, but for those that are not, we don't yet know what will the outcome be for increased deaths during this period. We also have noted that the broader context of the pandemic is influencing cancer outcomes as to be expected. People unable to access public transportation, get to a doctor, speak with a nurse. This is having serious consequences. And then the final point is there is more research that we need to do to understand what is the root problem.
Nonetheless, we have to come with solutions now. So from those root causes, we can start looking at what are the responses that we as a community can conceptualize by identifying these causal factors and thinking what are the effective solutions. So now let's get into that. Because unfortunately, as we think about it, the solutions to date have yet been well articulated. There are some, and what I will share with you is the early evidence from what we have seen be successful. But there's a lot more we can do. We start with the recognition that a response has to be tailored to the local context. We all know this, but it is important to say, because it is very different for a country that is experiencing community transmission compared to a country that is at a different phase of the pandemic. We also know that the response has to be multi-sectoral. This can't be governments in isolation, this can't be communities, but it requires everyone. Governments, communities, academia, industry, everyone has to be at the table for us to realize the best potential to mitigate the effect of COVID on cancer. And finally, the importance of measuring data, because this will help us understand if our strategies are making a difference. At the center of all these preconditions are people, as we heard. People providers, people managers, people are patients. And we must remain committed to our cancer workforce. Because when we think of who's at the front line, who's at greatest risk, and who needs the greatest support, it is our patients and it is our providers. Because without it, no mitigation strategy will be effective. So then we think, what system changes can we make? How can we create a system that allows cancer patients to have the best opportunity to complete their therapy? And what we see are these three general approaches. First, within the cancer community, we have to task ourselves, and this is an important topic for debate. What are certain things that we're willing to accept are delayed or postponed? There have to be some. There have to be some services we say must be given tomorrow, and some that we can tell our patients, well, are recognizing the risk, we can consider postponing it for 6 months, 12 months, etc. But we as a community have to come together with that consensus. If not, we will lose our ability to communicate that list of essential services. Number two, the importance of communication. Our role is to ensure that people who are fearful of cancer, that have cancer symptoms, that have a cancer diagnosis, or are just interested in cancer, understand what does this pandemic mean for cancer? Are they at higher risk? If so, what is that relative risk? Are there services that are available? How can we enable those services? It's important that we get to the grassroots, and as we'll describe, mitigation strategies that focus at community level engagement are the ones that we have found to be the most successful. And finally, to think about how can we create a workforce model that's adaptable, that recognizes that we may be stressed because a certain workforce group would be unavailable, or that the necessary infrastructure isn't there to support them. To go briefly through those three as we wind down the talk. The first, again, is to think about what is a core service. In that regard, we're very pleased to share with you that the WHO office in the Americas, known as PAHO, has produced a list of guidance to say for governments, for stakeholders, think about these as the highest priority. If we can get these cancer treatments initiated, then we will allow for the population outcomes to be maximized, recognizing that some can be delayed and treated at an interval. How do we develop those adaptive treatment regimens or strategies? And that's something, again, the scientific community can come together behind, and we have seen multiple professional societies develop such guidance. And how can we reevaluate those recommendations over time? The second, again, is to ensure robust communication. There has been a high number of media publications saying cancer is going to be threatened during this pandemic. Be scared. There are reasons to be conscientious, but we as a community cannot drive our progress through fear. What are the necessary messages to reassure our patients, to reassure our community? And this is why community engagement is so essential. And then finally, what can we do to enable better coverage of services? Whether that means increased use of telemedicine, adapting roles so that different types of providers can do home visits, patient flows being revisited, home care being optimized, and medication access being addressed. We've seen these done in country, we've seen progress because of these strategies.
But this is a big step because all of us within the cancer community can come together. So we don't see one hospital using one approach and a different hospital using another. But how can we do it in a more coordinated way to ensure consistency for a country and for a region? There will be challenges as we talk about these topics, and this is why a debate is so appropriate in this setting. As I mentioned, we don't have good enough data to say with confidence this is the best approach. In the systematic review looking at mitigation strategies, we found only 9 published studies. So we are all recommending what we think is best based on our scientific intuition, but not necessarily based on data. And this is the challenge for all of us as we look to the next phase of this pandemic. The second is we realize again that this pandemic has exposed some of our greatest vulnerabilities. We see resources in cancer money being diverted away from cancer, whether it's in the hospital setting, whether it's in industry, whether it's in research and innovation. And we also see many of our civil society partners being threatened because of this pandemic, their funding being taken from underneath them and no longer able to provide the services and functions that they do. How can we empower civil society and ensure that these non-governmental organizations remain a very rich part of the cancer landscape? And then finally, how can we think about addressing this pandemic of misinformation? How can we use science and push that some interventions are in fact science-driven and those are the ones that should be prioritized? If we do that, then we can have success. Countries have developed resilience strategies. They've developed preparedness plans for this pandemic and for others. It's important that we think, how can cancer be included in that? We have reviewed countries' preparedness plan for pandemics, and unfortunately, many of them lack any specificity on cancer. So not only speaking in the scientific community, but we have to knock on the door of governments to say, this is what we were asking you to do in this current pandemic, and should any future threat arise. Again, what are our essential services? What are we going to prioritize? And this is not a simple question to ask. But that we should remain positive. Risks can be mitigated, outcomes can still be near optimized or maintained, but it will require all of us come together to use our best approaches, the best possible science, and the goodwill of knowing that if we do this together, we can in fact make a major difference. Thank you again for this opportunity, and I look forward to our continued discussion. Obrigado por trazer esses dados aqui para a gente. Acho que dá um pouco da ideia do que vivemos, do que perdemos, do que deixamos de fazer, alimenta alguma perspectiva do que vem pela frente, mas acho que esse congresso vai servir para isso, para traçar aí o nosso futuro nesta luta. Dr. Felipe, algum comentário com relação a esta apresentação, antes da gente seguir para as perguntas? Não, eu achei que foi ótimo, só queria uns pontos que o André mencionou, quer dizer, comunidade, né, abordagem sem dados, que mudou nessa pandemia, né, muita coisa que a gente sabe que vai ficar, mas esse termo de comunidade que ele mencionou me chamou muita atenção, porque quando a gente tomava as decisões no nosso hospital, na Beneficência Portuguesa, sem os dados, uma coisa que a gente fez muito é trabalhar em comunidade lá dentro, com os médicos, engajava todo mundo. A gente escreveu notas técnicas especificamente para o paciente hematológico e transplante de medula óssea com leucemia, linfoma, mieloma. E, apesar de não ter o dado, não ter a informação, que seria preferível, a gente pegou tudo aquilo de bom senso, de informação que a gente tinha, e em comunidade, em grupo, nós tomamos uma série de decisões. E isso foi trazendo conforto para os médicos, para a equipe multidisciplinar, para os familiares, para os pacientes. Então, essa decisão em grupo, tanto é que a nota técnica não é assinada por ninguém, é assinada pelo grupo de hematologia e transplante de medula óssea, porque todo mundo se engajou. Então, essa questão da comunidade, eu acho que é uma coisa muito importante que foi salientada na apresentação, porque ninguém sabe o que é o certo, o que é errado, o que é mais certo, o que é errado, mas a chance de acertar em grupo, em conjunto, é, sem dúvida, maior. O desafio já é muito grande, com muita informação, quando a gente tem, nesta área especificamente, vocês que trabalham com isso, sempre em busca da informação, da pesquisa, e quando tem isso em abundância, já tem um desafio enorme, né, no combate, imagina sem a informação tão precisa ou em abundância como a gente sempre esteve acostumado. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Henrique Prata, conta pra gente, por favor, um pouco aí da história do Hospital do Amor neste período de pandemia. Eu falava mais cedo que nós vimos aí os números de 2019. Como é que o ano de 2020 vai fechar? De que forma a pandemia impactou o dia a dia de vocês? Para nós tivemos que tomar um certo cuidado, porque
Tivemos de tirar um hospital de serviço de medicina geral, estabelecer um hospital 100% de Covid, com 60 leitos de UTI, e conseguimos fazer um gripário nos outros 3 hospitais de câncer, no principal, no infantil e no cuidados paliativos. E conseguimos, então, fazer um cuidado muito rígido nesse gripário, e tivemos em torno aí de 6%, no máximo algum mês 7% de perca em relação a todos os pacientes, a todo o tipo de pessoas na sociedade, de todo segmento da sociedade. O câncer, nós tivemos uma perca precoce em torno de 6% a 7%. Quer dizer, não foi uma coisa como nós achávamos que ia ser, pelo o paciente ser mais debilitado e ter uma imunidade muito baixa. Nós ficamos surpresos porque relativamente demos um suporte. Nós temos um porte de entrada em Barreiros de mais de 4.000 pacientes de câncer por dia nas nossas instalações. E nós caiu mais ou menos nos primeiros meses para 70% na nossa capacidade, todos os pacientes que estavam agendados. E no terceiro mês já voltamos para 80% e hoje nós estamos 90% a 100%, depende do mês, da nossa capacidade, atendendo o câncer. E pelos cuidados que tomamos, eu acho que foi um trabalho de equipe muito bem organizado. Nós temos a saúde primária na nossa mão, a saúde secundária na nossa mão no município, gestão do Hospital de Amor. Nós temos a Santa Casa, que é alta complexidade, especialidade, também na nossa gestão. E temos uma rede de câncer muito grande. E com esse contexto todo, eu acho que o câncer para nós foi uma surpresa, porque ele consegue estar nesses últimos 90 dias com 90% da sua proposta, da sua capacidade de tratamento, mantendo as portas abertas e o público confiando e vindo ao tratamento. Então, nós estamos relativamente tranquilos de ver que o atraso foi só no começo. Agora estamos com a casa, o agendamento praticamente quase em dia. E eu acho que o que vem de surpresa para todos nós hoje, com o que aconteceu, é a consciência de uma sociedade que era um pouco distante, principalmente do câncer, achando que era só problema de governo, e que o problema de saúde também é só problema de governo, e quando esse problema é de uma sociedade, de um todo, todos são responsáveis pela saúde. Eu acho que agora vem uma nova consciência de saber que todo segmento, toda uma sociedade tem que se engajar na relação de saúde. O brasileiro é muito folgado com isso. Ele acha que porque paga muito imposto é só o governo, mas nenhum país de primeiro mundo é só o governo. A sociedade tem que ser muito participativa. No Brasil falta isso. Então, acho que o Covid vai trazer essa mudança na consciência de uma sociedade brasileira. Ao seu ver, essa queda não tão significativa é porque é um hospital especializado em câncer e por isso levou uma tranquilidade para as pessoas com medo de não se contaminar com Covid, de ser algo específico, não ter o encontro de outras pessoas num hospital que muitas vezes atende a todo tipo de especialidade? Não, eu te falei, nós temos um atendimento de mais de 1.500 pacientes na rede primária do município de Barreiros, que é 120 mil habitantes. Nós temos um atendimento de 600 mil habitantes na secundária, que são exames clínicos cirúrgicos, que é uma medicina também muito importante, que ela é 100% com agendamento. E temos também a Santa Casa, de 300 leitos, não é só o câncer. Em todos esses segmentos, nós não tivemos, a menor taxa de ocupação foi 70%. E nós conseguimos, talvez porque existe um procedimento, um protocolo muito rígido no nosso serviço e uma confiança muito grande das pessoas em saberem que nós pautamos mesmo por fazer uma medicina muito humanizada, muito honesta. Não houve, eu vejo em outros lugares, quando falam que caiu menos de 50% na demanda dos agendamentos, foi surpresa para mim, porque
Na nossa gestão, nós temos Barretos, nós temos Jales, no estado de São Paulo, nós temos Jales 1.000 pacientes por dia, que também caiu 70% a 80% com a pandemia, na crise maior da pandemia. Nós temos Porto Velho, que atende mais de 1.000 pacientes de câncer por dia, e também Porto Velho, no começo, caiu até uns 60%. Mas, em seguida, 2 meses depois, já estava com 80%. Existe uma confiança, existe um conceito de protocolos muito bem desenhado, os gripários nossos foram muito eficientes e acho que deu muita segurança. Hoje, todas as nossas instalações de assistência, que é mais de 6.000 pacientes por dia, estão recebendo, em média, 90% da demanda. Quer dizer, não houve, assim, esse reflexo de muita perca, de muito atraso, que o câncer não suporta isso, né? Obrigado aí pelo esclarecimento. Eu tinha entendido que a gente estava falando só do atendimento ao câncer, mas os números são significativos para todo tipo de atendimento. Há algum paciente, eu imagino que sim, mas qual foi o nível de paciente contaminado com o Covid neste cenário aí que foi relatado? Do câncer não passou de 6%. O índice também considerado aí dentro dos padrões do que a gente viu pelo mundo, não é? Doutor André, aqui no Brasil, a gente vive hoje, claro que tem todo esse desafio pela frente que foi colocado, mas a gente vive hoje aqui no Brasil um momento de uma sensação de que o pior já foi, de que Covid já não assusta tanto, de que mensagem que a gente tem que mandar para essas pessoas nesse momento? This is a very important question. Thank you for asking. We have already seen in countries in Europe, as an example, that there are what are called additional waves. And how a country responds, whether the country is prepared, depends in large part on the community ethos. Is the community expecting that something else will happen? And are they ready to take part again? We are seeing that some communities are frustrated. This has had an impact on their livelihoods. We have to be honest about this. But at the same time, if we are not ready to respond when we see additional outbreaks in a community, in a city, in a region of a country, we will see again the massive influx. Threats to the health system, hospitals being saturated, public services being shut down, and this will again trigger the same process. We know that we are not approaching the end of this pandemic. We still are counting more and more cases every day globally. So while we see some countries make significant progress, even in those countries, there will be additional outbreaks, small community transmission. If everyone is ready, we can respond successfully. What we have heard, though, from our two esteemed co-panelists is that there is now an understanding of what is required to respond. And I think this is working in our favor. It is not a reason to be complacent, but it is a reassurance that it is possible to continue with cancer care, even in situations where community transmission is occurring. There has to be an appropriate plan, and we heard some of the great approaches that are already being used in Brazil. Falando especificamente para o paciente oncológico, como é que a gente pode direcionar ainda mais essa mensagem para ele? O que fazer? This is an opportunity for us to improve communication. When we looked at mitigation strategies, and as the co-panelists have said, by communicating directly to patients, we have seen that progress can be achieved. And what is important for them to communicate, for us as let's say the leaders in the cancer community, which includes all of those participating in the conference now, is for us to be able to communicate, here is the risk, here is what you as an individual must do in response, and here are the things to be aware of. An example we see in the Netherlands. The Netherlands had a similar experience in which cancer patients were stopping their care or altering their willingness to go to a doctor for a new diagnosis. The government stepped forward and said, you are going to do an outreach program. We're going to do media, whether it's in television or in print,
We will reassure people that these services are still available and important. And we saw from that experience in the Netherlands a response in which the number of cancer patients almost returned to baseline, as Dr. Enrique Prata has mentioned. So it is about speaking directly, involving them, as we heard also from Dr. Philippe, that if we engage them directly, we can in fact create messages that they can identify and resonate with. Communication, direct messaging, and evidence-based information. This can help address the fears that are quite prevalent in the cancer community. O que deixa todo mundo aqui orgulhoso, tenho certeza disso, tanto quem participa quanto quem assiste também está participando, é o que mais a gente está fazendo aqui é comunicando, né? É passando informação, é dividindo conteúdo, que eu acho que é o mais importante neste momento. Dr. Philippe, nesse contexto, queria trazer um pouco aqui a questão da telemedicina. Claro que a gente tem aí, a gente viu os números, né? Números bem mais significativos do que aconteceu no Hospital de Amor, por exemplo, ou lá em Barretos. Agora, a gente sabe que há uma queda muito significativa. Como é que a gente pode trazer uma solução para isso, desse distanciamento que ocorreu entre paciente e médico? Como é que a telemedicina entra nisso? Ela pode ajudar? A telemedicina ela já está ajudando. Ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde, acabou acontecendo de uma forma mais abreviada, né? Uma discussão que já ocorre há um tempo em outros países, no Brasil, mas que tudo acelerou aí por conta do fato de que a gente não podia ver os pacientes, e os pacientes também não queriam vir ao hospital e nem deveriam, quando a coisa ainda estava muito incerta. Então foi um instrumento que foi de rápida evolução e tem muitas peculiaridades, além de vantagens, né, de você poder oferecer esse serviço à distância. Mas a minha pergunta, que eu acho que eu fiquei também pensando quando isso começou em março, abril, acho que abril, pelo menos aqui em São Paulo, foi um mês de talvez onde a coisa deu uma queda maior e todo mundo estava querendo se organizar e se estruturar para conseguir voltar a atender nos meses subsequentes, maio, junho, julho, agosto, com a maior segurança possível. Realmente essa curva subiu depois de abril, é que se as pessoas estavam prontas para a telemedicina, se os médicos estavam prontos para a telemedicina, se os hospitais estavam prontos para a telemedicina, se os planos de saúde estavam prontos para a telemedicina, quer dizer, não é só ligar a câmera do WhatsApp, quer dizer, telemedicina, do ponto de vista técnico, ele parece que é uma coisa relativamente simples, mas na hora que você começa a colocar isso no sistema de saúde, é uma coisa que envolve certa complexidade. Quer dizer, eu tenho muitos pacientes que tinham muita dificuldade. Se não tivesse um neto ou um sobrinho na casa, eu não sei se seria tão fácil assim eu conseguir me conectar. E como as pessoas estavam muitas vezes sozinhas, principalmente de mais idade, não tinha um neto ou sobrinho, ninguém na casa. Então, tem uma série de questões aí, técnicas, mas também de como é que isso acaba entrando no mercado de saúde de uma forma correta, né? Porque tem uma série de outras considerações, além de simplesmente você ver e falar a pessoa, que são importantes a serem abordadas também e definidas. Eu acho que, obviamente, não deu para fazer isso, mas isso vai ter que, esse trabalho vai ter que continuar, né? Quando que é apropriado, quando que não é apropriado, até onde você pode ir com a telemedicina. Quer dizer, tem uma série de questões aí que eu acho que precisam ser discutidas como sociedade mesmo. Sociedades médicas, sociedades de pacientes, enfim, sociedades de planos de saúde, operadoras, governo. Eu acho que essa discussão tem que avançar e não voltar atrás para a gente conseguir fazer essas definições. E uma coisa que eu acabei conhecendo de todos os meus cachorros, todos os meus pacientes, são os cachorrinhos e gatos, né? Eu não conhecia, que a gente já entrava na vida das pessoas, aí agora a gente começou a entrar na casa das pessoas, que é uma coisa um pouco diferente do que a gente fazia. Mas eu acho que esses pontos que eu mencionei devem ser abordados, sim, conforme a gente for evoluindo com a telemedicina. Oncologista e veterinário agora também, ganhou uma outra especialidade. Não, eu conheço todas as raças, eu perguntava raça, que raça, às vezes eu vi o barulho do cachorro, falei, que raça que é? Eu estava reconhecendo pelo latido. Que bom, muito bom. Doutor André, a telemedicina, como é que é a visão da OMS com relação a ela e no caso especificamente no tratamento oncológico? Yeah, so when we have asked governments what is the most common response that you are using to address essential health services in the setting of the pandemic,
the number one response that governments are using is telemedicine. The comments that Dr. Felipe has rightly pointed out are the questions we're asking, which is, what is the longevity? What are the regulatory considerations that need to be made? And how can we monitor the data to ensure that it's meeting the needs of patients? Even before the pandemic, as he said, we had a slow momentum working towards telemedicine. We know that countries have used it to address some of the workforce shortages that exist and to help patients that are being referred from far away have continuity with their primary oncologist or their primary oncology team, even when they're far, they can continue with that care even living far away. So from the position that we have seen in telemedicine, there is great potential. We have to ensure, though, that it is, as we heard, meeting the needs of patients, because there are some follow-up visits that we can anticipate would be appropriate, but there are some discussions that are better situated when a patient can be face-to-face with a care team and ensure that all their care needs are being met without the potential challenges, whether they're technologic or just contextual, that may be present in telemedicine. The promise is there. The operational elements we need to continue to study as we anticipate its greater use, both within the pandemic and thereafter. No Hospital do Amor, Henrique, tem demanda por telemedicina ou a turma gosta do presencial? Não, aí nós temos uma demanda, em média, nossos pacientes estão, em média, em 1.500 quilômetros, porque nós atendemos 27 estados do país. Então, a telemedicina foi uma alternativa que salvou muito todos os nossos pacientes que tinham retorno, que tinham necessidades secundárias. Então, foi um bem que acho que não tem mais volta, mas nós estamos se preocupando com isso agora de uma forma acelerada, e achando um outro canal de arrumar financiamento para realmente partir para esse projeto. Já fizemos uma comissão no hospital para crescer a telemedicina e não tem mais volta, é um caminho sem volta. Os casos peculiares que a nossa equipe foi atendendo, com a família em casa, conhecendo não só o cachorrinho, mas conhecendo a família no todo, a participação do esposo, da esposa, foi um negócio que nos surpreendeu. A equipe médica nossa está toda apaixonada pelo conceito que trouxe uma experiência dentro de um processo com humanização daquele paciente que poderia fazer o exame no seu município e discutir o caso com o seu oncologista e com a sua equipe de todo cuidar daquela disciplina dele. O hospital já enxergou que é uma atitude coerente, que nós vamos seguir nesse caminho, e foi uma história mais bonita que a outra. São centenas de histórias que nós conseguimos resolver aproveitando essa ação da telemedicina. Nós achamos que agora vai ser um projeto obrigatório de arrumar financiamento para isso e avançar com esse projeto. Preparado já para quando tiver a disponibilidade da vacina? Sim, nós estamos dentro do contexto, como nós estamos participando de, acho que 2 pesquisas, estamos indo para a 3ª pesquisa, nós já estamos com a participação nessas pesquisas, nós estamos bem preparados para o começo da vacina e tenho certeza que nós vamos logo ter um resultado aí, pelo que nós estamos sabendo aqui nos bastidores. Né? Na verdade, para o Dr. Felipe e o Dr. André nessa história da vacina. A mesma pergunta para os dois. Vocês acreditam que a vacina será a solução para a Covid e de que forma os pacientes oncológicos vão poder se beneficiar? Começando com o Dr. Felipe. Vamos lá. Dr. Felipe. Não, eu acho que a vacina vai ser um avanço muito importante, né? Uma vacina que está associada com uma segurança, obviamente, alta e com uma taxa de imunidade ou de
de conversão, vamos dizer assim, de anticorpos no paciente que não teve exposição com o vírus. Esse é um avanço muito importante, não só para o Covid-19, mas para vários outros vírus. Então, isso é uma grande história de sucesso da humanidade. Então, a gente está aí agora, a BP está envolvida em protocolos de vacina, tem vários centros em São Paulo e no Brasil também que estão envolvidos nesses estudos. A gente esteve envolvidos em vários outros protocolos também estudando drogas experimentais no contexto de Covid-19, em protocolos clínicos de pesquisa, dentro de grupos da coalizão em São Paulo, em outros estados. Então, essa é uma outra coisa também que é interessante, que a gente viu quão rápido a gente conseguiu desenvolver protocolos clínicos de pesquisa e avançar de uma forma muito rápida, de desenvolver, fazer o estudo, concluir, e agora tem vários estudos nossos que estão aí submetidos para publicação, alguns que vão sair logo. Então, isso também mostrou uma outra agilidade que a gente desconhecia, principalmente no cenário brasileiro, onde eu estava conversando com reguladores nacionais, comitês de ética, CONEP, de domingo, feriado, para a gente conseguir agilizar essas aprovações. Então, isso foi uma outra mensagem, assim, muito importante, tudo, obviamente, voltado na área de pesquisa. Mas a vacina, com certeza, ela vai ser um avanço muito importante nesse sentido. O que tem que tomar um pouco de cuidado é que no paciente oncológico, principalmente hematológico, dependendo do tipo e vetor da vacina, pode ser que isso pode ser feito ou não, porque é um paciente já imunocomprometido e você não quer que o paciente ele acabe adoecendo da vacina porque ele tem imunidade mais baixa. Então tem vários vetores e tipos que permitem ou não essa administração com maior segurança. Mas isso tudo vai ter que ser feito, primeiro pessoas normais, né, sem nada, sem comorbidade, pessoas jovens, depois é avançado para pessoas com algumas doenças de mais idade. Então existe uma progressão natural, né, dentro de um desenvolvimento de uma vacina que permite você conseguir obter informações de segurança e eficácia, colocando o mínimo de pessoas em risco possíveis, até porque você aí olha para uma população geral e veja aí qual vai ser o perfil de segurança. Então, a vacina, ela vai ser um marco muito importante do ponto de vista do mundo, da humanidade como um todo, sem dúvida. A questão é que isso precisa ser feito de uma forma segura, que a gente tenha essas informações e dados, não só de segurança, mas também de eficácia. Imaginamos que grupos oncológicos específicos que possam ter alguma reação, até lá, nesse momento, vocês também, a comunidade, de alguma maneira, já terá também desenvolvido algo para trazer uma proteção, né? Provavelmente essas vacinas vão ter que ser testadas em pacientes com câncer, em tratamento quimioterápico, ou que fizeram quimioterapia prévia, ou que estão fazendo na vigência de tratamento, ou que foram transplantados. Então isso vai ter que ser estudado, sim, em protocolos menores, né, para definir essa questão da segurança, sim. Doutor André, me fale sobre a vacina. Yeah, what Dr. Felipe said is very well summarized. The only comment to add is to celebrate, as he started, this incredible advancement that has happened when we've seen the community come together. There's a vaccine consortium that WHO is helping facilitate, and the intensity and the volume of support has been remarkable. This is a unique moment for us in the scientific community to show exactly how powerful we can be is a good measure in health when we come together towards a shared goal. As he said, there will be a lot that needs to be understood as it pertains to the cancer population, which will need to be studied, but it will be a landmark achievement when we see this vaccine available and implemented across populations. For us, the same momentum is what we will hope to continue in cancer as we look at the next horizon, because the cancer research agenda has been impacted by this current pandemic. But recognizing the value of global and regional platforms, we hope to maintain these platforms as we look at the next 2, 5, 10, 20 years as it pertains to research and innovation in cancer and in other relevant areas impacting cancer patients. Vamos fazer uma mensagem aqui de encerramento de todo mundo, curtinha, trazendo um pouco aí de perspectiva para o futuro, e imaginamos que depois de tudo que passamos, essa mensagem será altamente positiva, eu acredito, neste exato momento. Henrique Prata, deixo contigo a primeira mensagem aí, para a gente encerrar o nosso debate. Minha mensagem é que nós todos podemos aprender a importância, o que significa saúde na vida de todos nós e o que significa a responsabilidade de todos os governantes, que você imagina o Brasil que tinha uma área de saúde no câncer completamente
defasada, um país que tinha tabela congelada há 19 anos na tabela do sistema público, do sistema do SUS. Então, toda a área de tratamento debilitada e defasada, e aí vem uma pandemia como essa, e não tinha financiamento, não tinha recurso suficiente para a gente saber de onde arrumar condições de suportar isso. Então, acho que eu mais acho que valeu a gente foi mexer com a consciência de toda a sociedade e saber que todos nós brasileiros, todos nós cidadãos, temos de olhar mais pela área de saúde e a saúde mais importante de investimento, mais cara é o câncer. Então, todos possam ter condições de ajudar de formas diversas que existem. O Brasil é um país que falta consciência nos brasileiros de doar parte do seu imposto de renda da pessoa física. É muito pequena a consciência na sociedade de doar valores que significam muito para o câncer. E também das empresas, que também doam muito pouco. As empresas doam 20%, as pessoas físicas doam 3% do que pode doar para o câncer. Então, acho que eu deixaria um recado para todos os brasileiros que enxergasse a maneira de colocar o dinheiro que pode ser colocado nas condições de doação, incentivo fiscal, colocassem realmente para o câncer, porque o câncer já é debilitado, já é problemático, ainda veio agora uma razão maior para todos enxergarem como ajudar o câncer. Doutor Felipe. Eu acho que se você olhar a história da humanidade, dos seres humanos na Terra, tem períodos parecidos como esse, se você voltar milhares de anos, e sempre são períodos difíceis, mas são períodos de superação, são períodos de inovação, são períodos que mostram a resiliência das pessoas, do ser humano, são períodos em que nós nos tornamos mais eficientes, mais produtivos. Eu não tenho dúvida que tudo isso vai acontecer e já está acontecendo nessa pandemia. Eu acho que a valorização do profissional de saúde também foi muito exemplificada. Eu vi em vários países aí, eles fazendo manifestações à noite, panelas na Itália, quer dizer, isso foi muito emocionante ver, né, aquela valorização da enfermeira, do médico, do colaborador, da equipe multidisciplinar, indo trabalhar todos os dias, indo para as UTIs para tomar conta dos pacientes. Eu acho que isso foi muito emocionante, eu acho que isso é uma coisa muito importante, ainda mais no Brasil, que às vezes a gente não vê essa valorização da forma como a gente acredita que ela deveria ocorrer, pela sociedade, pelos governos, enfim, eu acho que isso é uma coisa que trouxe muito à tona isso, que as pessoas se colocando todos os dias em risco, para tratar e salvar vidas e cuidar dos outros, mas do ponto de vista mais macro, eu não tenho dúvida que a gente vai olhar para trás daqui a uns anos e a gente vai ver o quanto que a gente se superou, o quanto que a gente foi resiliente, o quanto de inovação que apareceu em alguma das coisas que a gente já conversou aqui, e o quanto mais produtivos e eficientes nós nos tornamos. E isso daqui 20 anos, 15, 20 anos, os sociólogos, os historiadores, os filósofos vão olhar e falar, olha, isso aconteceu nessa pandemia do mesmo jeito que aconteceu há 50, 100, 2, 3 mil anos atrás em outras crises da humanidade. Doutor André, vamos recuperar o que foi perdido com mais agilidade e num curto espaço de tempo, num tempo mais curto do que imaginamos? Yes, and for me, that is one of two key take-home messages, is the idea of building back better and building back with innovation and resilience, as we've heard. If I can just echo the important comments that have been made on the first two take-home points. The first one, just to reiterate what Dr. Enrique Prata has said, is that health is a social good. For many years, we have seen that communities vote not on health as a priority, but on other important areas in their lives. Health is neglected. The Ministry of Health is under-resourced, underserved. We now know the consequences of that. Health is not a luxury. It is a communal good for which we must invest appropriately. And that investment can help us ensure that we are not only ready for the next threats that come, but that every person, every Brazilian, every person around the world can receive the care that they need in the theory of love, as we've heard today. So health is a social good.
Number two, innovation. I very much appreciate what Dr. Felipe has said. Innovation is a take-home experience and message from this pandemic. It offers us the opportunity to build back better, and we should. And the third point that I can add to these very well done take-home messages is solidarity. We know, again, that cancer is a very personal disease. In high-income countries, in countries like Brazil, almost 1 in 2 men and 1 in 3 women will have cancer in their lifetime. There's no way we can ignore it anymore. This impacts all of us, all of our families. So are we ready to care for each other as if our neighbors have cancer? To make the investments, to care for them, set up the systems, communicate, build those networks? If we are, we will see continued progress in cancer. We have to acknowledge that for many years, cancer has been a privileged source of healthcare attention. But we can do more, and we should do more, which is why I appreciate the message of this All Together Against Cancer. This message of solidarity is what we need in the pandemic and what we should maintain as we emerge. And with that sense of solidarity, we can, in fact, see even greater progress in cancer in the next decade. So let us continue, let us make those investments, let us commit to those communities, let's participate in civil society, let's reach out to our politicians, let's make that difference because we can see accelerated progress. And as we said, because of this, we will see it done in an innovative, in an equitable, and in a sustainable way. Muito obrigado, Dr. André Ilbawi, doutor em Oncologia, oficial técnico de controle do câncer do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e da Divisão de Cobertura Universal de Saúde da Organização Mundial da Saúde. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui nesta conversa. Agradecer também ao Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Muito obrigado. E Philip Scheinberg, coordenador da Hematologia Clínica do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa. Obrigado e boa tarde a todos. Chegamos então ao final desta abertura, deste debate de abertura. Espero, com toda a sinceridade, que tenha sido bom para vocês, que possa aí ter trazido algum esclarecimento. É claro que é só o início de uma grande jornada, de muitas perguntas, com muitas respostas e muita troca de conhecimento. A próxima sessão, ou a próxima leva de debates terá início logo mais. Eu agradeço também a participação de todos e também por estar aqui. Agradeço a todos vocês pelo convite e por vocês que assistiram. Mais aprendizado, sempre, o que é muito bom. E aquela história que você já sabe, né? Máscara, lavar a mão, álcool gel, aquela história toda, enfim, todo mundo já sabe, Covid está aí, vamos tomar aí cuidado. Cuidar de você, respeitar o próximo, e a gente vai superar tudo isso. E no final das contas ainda vencer o câncer da forma mais rápida do que a gente está imaginando com esta retomada. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite, o que você quiser. Tchau.